Sadashivasamarambam Shankaracharyamadhyamam Asmadacharyaparyantam Vande Guru Paramparam. Om Shanti, Shanti, Shanti Om, Namastê. Como nós vimos na última aula, né, nós passamos por esses estágios a respeito, né, aqueles de nós, né, que compreendemos que existe um Criador, porque não pode, é impossível haver um fenômeno, uma criação, né, sem um princípio criador, né? Então, aqueles de nós que compreendemos esta lógica simples, né, nós integramos o Criador na equação de nossas vidas, né? E aí nós começamos a estabelecer formas de relacionamento com este Criador. E nós crescemos através desta relação. Então, nós vimos que existem estágios, etapas, né? E esses estágios estão sendo descritos aqui. Quais são essas etapas, né? Sem apego, sem medo, sem raiva, como dizia no verso anterior, o primeiro estágio é você, né, se conectar com Saguna Ishvara, você se torna um devoto de Saguna Ishvara. Num segundo estágio, você passa para o Karma Yoga. Karma Yoga, você vai dedicar as suas ações, ao invés de ficar pedindo coisas, você vai retribuir, doar as suas ações, né, ao Criador, né, com sentimento de retribuição, né, aceitando os resultados como Ishvara Prasada. Então, esse é o espírito do Karma Yoga, devoção, né, e gratidão na hora das nossas ações, e um sentimento também de gratidão ao recebimento dos resultados, sejam eles doces, frutos doces ou amargos, né? É uma vida de adoração, de devoção, de reverência ao Senhor. Então, este é o primeiro estágio da vida, né? Você se rende ao Saguna Ishvara, você se rende. Se render significa não fazer nada? Não, significa você viver de acordo com essas leis e princípios, né? Fazendo os seus papéis, seguindo os seus dharmas, né? Mas com uma determinada qualidade, espírito, né? De dedicação, reverência, né? Agradecimento, e recebendo os resultados sem reclamação, porque, né, o que volta para a gente é realmente ligado, conectado com aquilo que a gente colocou no sistema, tanto a nível pessoal como a nível coletivo. Você simplesmente dá as suas ações, sempre lembrando que você precisa dar alguma coisa em retorno. Gente, o que existe de mais valioso nesta vida? Né? O que existe de mais valioso nessa vida, hein, Carmen? Professor, eu acho que o mais importante é justamente a gente estar conectado com o Criador e conseguir levar a nossa vida exatamente com gratidão. Para mim é isso. Tá. Quem é que pode me dar uma resposta um pouco mais profunda do que essa? O que existe de mais valioso no mundo, na nossa experiência humana? O que é aquilo que nós temos um valor superior a tudo? Saber a minha real natureza. Saber a minha real natureza. Quem mais? Quem é que disse alguma outra coisa no fundo? Eu ia falar o corpo sutil que permite que a gente possa reconhecer a consciência refletida. Tá. Alguém tem uma resposta ainda mais profunda do que essa? A forma humana, a forma humana, manifestação no esse complexo corpo-mente é considerado a forma humana é considerada pelo próprio Shankaracharya, Adi Shankaracharya, é considerada como é raro nascer na forma humana. Sim. Eu responderia dessa forma. Um racionamento mais elevado. Ok, então todas as respostas estão corretas, mas o que eu estava querendo apontar é que o que existe de mais valioso
neste universo, do ponto de vista do Jiva Atma, é a sua existência, né? Então, eu sou, eu existo, e a minha existência, né, digamos assim, a minha vida, que muitas vezes está conectada com a existência do meu corpo físico, né, devido a este equívoco de identificação, mas não existe nada mais valioso do que a minha existência. Não existe um ser vivo que exista que não tenha um amor próprio tal que o compele a lutar com unhas e dentes para preservar a sua existência. Embutido na criação, todos os seres vivos têm um amor pela sua própria existência. Então, a nossa existência como entidades, né, aparentes, corpo-mente, né, esta nossa existência é o que existe de mais valioso para cada um de nós. A gente faz o que a gente faz porque a gente ama existir, né? A gente ama, apesar dos pesares, a gente quer continuar a existir e a gente faz de tudo possível e imaginado para preservar a nossa existência, né? E como a nossa existência está linkada, né, com a existência do corpo físico, né? Aí a gente vive em aflição, tentando produzir, né, alcançar a imortalidade de um corpo físico que, por natureza, é mortal, né? Então, para o Jiva Atma, sob efeito da ignorância, ele simplesmente tem um amor pela existência. E ele recebeu este nascimento, que o Cardoso diz que é o mais elevado, mais nobre entre todos os nascimentos, né? Ele recebeu esse nascimento, ele não tem a menor ideia de como ele recebeu este privilégio, né? Quando a gente recebe um presente, a gente se sente, e quanto mais valioso for um presente, né? Imagine que uma pessoa chegue para o Cardoso, e Cardoso, olha, você nem lembra mais de mim, mas eu era amigo seu de infância, eu sempre apreciei a sua vida, o que você fez, eu me tornei um bilionário, e eu fiz uma lista de pessoas que eu estou deixando herança, e eu estou deixando 100 milhões de reais para você agora, antes que eu venha falecer. Então, o Cardoso vai falar assim, pô, o cara deixou 100 milhões de reais para mim, eu nem lembrava do cara, eu vou permanecer grato a esta pessoa até ela morrer. Eu vou todo o tempo exprimir a minha gratidão a essa pessoa, porque ela me deu 100 milhões de reais e eu não estava esperando nada dela, eu tinha até esquecido dela, exatamente como a gente esquece de Deus, né? Deus nos deu algo que é muito mais valioso do que 100 milhões de dólares, nos deu essa oportunidade, ele nos deu a possibilidade de existir como uma entidade Jiva Atma, cuja natureza é o Atma e precisa ser reconhecida. Então, a nós foi dado esta oportunidade, esta existência. O curioso é que as pessoas reclamam tanto, mas raros são os indivíduos que realmente, parece que reclamam de boca para fora, né? Porque se reclamasse mesmo, existe sempre a possibilidade de suicídio, né? Dizer assim, ó, eu estou reclamando já há tanto tempo, né? Essa existência minha aqui é algo que eu não aprecio, eu sei que eu não me criei, eu não me formei, eu não sei fazer nada, não sei fazer nem a minha digestão devida, então eu vou acabar com a minha vida, né? Mas as pessoas reclamam de boca para fora, mas ainda assim são agarradas, apegadas à sua própria existência, porque não existe nada mais valioso do que a nossa existência, né? Então, nós temos esta atitude de karma yoga, porque nós somos conscientes de que Deus, Ishvara, me deu aquilo que existe de mais valioso, ninguém mais pode me dar isso, a minha existência, é o presente maior, né, de valor incalculável. E como é que eu não vou nem lembrar do meu Criador? E como é que eu não vou nem expressar gratidão ao meu Criador? Então, esta é a situação
do Karma Yoga. Ele começa a viver lembrando do seu Criador, aquele que lhe deu o que existe de mais valioso na experiência humana. Se torna um dever, né? Nós vimos que o estilo de vida do Karma Yoga irá purificar a mente do indivíduo como nada outro, até um determinado estágio. Nós iremos purificar a mente, o que significa que nos livraremos de algumas formas de pensar doentias. O que é a purificação da mente? Nós livramos dos pensamentos doentios, que são as impurezas mentais, essas impurezas de ingratidão, né? Bom, o que eu quero, do modo que eu quero, não? Essa ingratidão constante é uma doença, é uma impureza que irá destruir, no final das contas, o intelecto humano, um intelecto que foi concedido com o objetivo, o propósito, né, de crescer, desenvolver, compreender Deus e crescer através deste relacionamento com Saguna e Ishvara. Então, nós temos esses pensamentos negativos, doentios, que precisam ser curados. A mente dos jivas são quase que invariavelmente mentes doentes. Alguns são tão doentios, algumas dessas mentes, que as pessoas se tornam disfuncionais nas sociedades, se tornam criminosos na sociedade. Portanto, o Karma Yoga servirá ao propósito de quê? De purificar a mente de todas essas tendências e atitudes doentias, né? É bacana esse paralelo entre impurezas, atitudes e pensamentos negativos e esta palavra, uma mente problemática, uma mente doente, né? Uma mente ingrata. Então, esses pensamentos doentios são derivados de quê? Raga, medo, né? Raiva, krodha, e uma infinidade de outros pensamentos, sentimentos, atitudes negativas, que são todas elas originadas de uma total ignorância a respeito do nosso relacionamento com Saguna e Ishvara. Compreendendo Saguna e Ishvara, compreendendo as leis que regem o campo, o propósito deste meu relacionamento com o campo, que nada mais é do que Ishvara manifesto, né? Eu vou ter uma oportunidade em minhas mãos de processar gradualmente esta purificação ou este tratamento que irá curar a minha mente doentia. Tudo isso devido a esta ignorância e me leva a pensar de que a vida nada mais é do que matéria e energia, e o mundo dos objetos servem somente o propósito de me completar, e eu quero o que eu quero, quando quero, como quero, né? E depois de um tempo eu quero mais, quero melhor, mais intensamente, né? E eu não tenho poder de controlar o campo de Punya-Papa, o campo dos objetos, aí eu sofro e desenvolvo estas atitudes de raiva, irritação, ingratidão, ignorância absoluta, que conduz à destruição deste nobre intelecto humano que foi criado para um propósito igualmente nobre. Tudo devido à ignorância que produz desejos, expectativas, dependência e apego, e gradualmente eu vou esquecendo do Criador, né? Mas tudo isso precisa ser curado através dos ensinamentos expostos no Vedanta Brasil, naturalmente.
nós vamos integrar Deus em nossas vidas, e deste primeiro estágio, nós passaremos ao segundo estágio, que é um coração grato, que substituiu aquele coração ingrato. Assim, nós passamos da dependência do mundo para a dependência de Ishvara. Depender do mundo é uma fonte de risco e de problema. Como nós vamos depender do mundo para a nossa paz, a nossa satisfação, a nossa felicidade? Como a gente vai colocar as nossas fichas investidas no mundo, sabendo que o mundo é absolutamente imprevisível e, nos tempos de Kali Yuga, absolutamente corrupto, né? Você não pode depender em nada do mundo. Tudo muda de momento a momento. Qualquer momento você pode receber um diagnóstico de uma doença terminal. O drama não acaba nunca neste mundo. A vida é imprevisível. Segurança neste mundo é uma utopia. Ah, não, mas existe segurança no dinheiro. Eu tenho muito dinheiro, espera para ver se o dinheiro irá representar segurança realmente no futuro. Depois disso, mais tarde, eu descubro que o próprio Criador está aqui dentro de mim. Então, a dependência que eu tinha do Criador, Adesso, é convertida em autodependência, que é sinônimo de independência. A natureza minha, como a onda ou como o rio, a onda no oceano, o rio, a minha natureza é a mesma natureza do oceano. E a natureza do oceano é a água, e a minha natureza é água. Portanto, a minha natureza é idêntica a Saguna Ishvara e Nirguna Ishvara. Então, eu já não dependo de Saguna Ishvara, muito embora eu ainda mantenha uma grande gratidão pela oportunidade que me foi dada por Saguna, pelo meu relacionamento com Saguna, até que me permitiu compreender a minha real natureza como água e somente água, que é a natureza de Brahman. A da dependência do mundo, a independência é o processo espiritual do Jivatma. Portanto, qual é a primeira mudança? Eu devo reger, administrar. Primeiro eu tenho que me dar conta, compreender esse sistema e compreender todos esses sentimentos e emoções e atitudes negativas que se desenvolveram em minha mente por décadas, né? Então, gradualmente, eu irei curar o problema de Ragaha, né? Esta dependência do mundo que traz tanta dor e frustração, e com isso eu vou resolvendo, né, as outras doenças, os outros sintomas doentios derivados, né, do samsara. Por quê? Porque o desejo irá produzir expectativa, expectativas irá produzir dependência, dependência irá produzir apego, apego irá produzir um medo, né? Assim a gente se perde no samsara e a gente esquece que o mundo não é uma fonte de felicidade e paz. A gente pode encontrá-la no nosso relacionamento com o Saguna Ishvara, mas no final das contas, a gente só encontra na compreensão da nossa própria natureza como Satchitananda. Ok. Então, a gente passa para o outro arquivo.
Do 10 ao 13, né, Marcelo? Alguém tem alguma reclamação? Porque, na verdade, é assim, se vocês tiverem uma reclamação com o professor passa para Eixuara. E se vocês tiverem um agradecimento ao professor, o professor passa para Eixuara, né? Mas as reclamações servem ao propósito de refletirem de modo que nós possamos ver que nós estamos reclamando do Criador. Nos primeiros outros versos do capítulo 4, nós tivemos a glorificação do Gita, né? Os ensinamentos do Gita, eles são um resumo, uma síntese de todo o Veda, que começa, né, com os rituais e termina no puro Jnana Yoga dos Upanishads. Então, a glória do Bhagavad Gita é a glória dos ensinamentos védicos. A origem é a mesma. O Lord Krishna simplesmente reorganizou e converteu aquilo numa novel, com personagens, com isso, com diversos eventos, né? Por quê? Porque os Vedas estavam sendo abandonados, a materialidade dos tempos modernos, isso já 5, 7, 10 mil anos atrás, novas filosofias mais voltadas para o materialismo, né, estavam emergendo, né? E aí Eixuara falou assim, eu vou mandar um avatar lá embaixo para criar um pacote novo, mais atraente, para reviver os Vedas. E este trabalho foi feito, né, no qual o professor Krishna Guru ensina a humanidade, representada por Arjuna, a beleza dos ensinamentos do Bhagavad Gita. E ali nós vimos o conceito do Avatara, porque o Gita nos foi revelado não através de uma pessoa qualquer, mas simplesmente de um Avatara que foi enviado numa missão particular para tentar proteger e restaurar o Dharma. Nos capítulos anteriores, o Lord Krishna apontou que a autorrealização é o meio para moksha, libertação. E aqui no capítulo 4, o Krishna Guru aponta que você precisa realizar a natureza de Deus, porque realizando a natureza de Deus, você também realizará a sua própria natureza. Indiretamente realizando Deus, você está realizando a sua real natureza. Elas são realizações idênticas, desde que elas sejam realizações diretas, não realizações indiretas. Nós estamos eu estou me referindo a conhecimento indireto e conhecimento direto, né? Então, se eu realizo Deus como suprema, pura inteligência, né, e eu permaneço nesta dualidade, neste relacionamento dualista, eu sou um grande devoto, sou um grande amante de Deus e um seguidor, observador das leis de Deus, né? Mas ainda assim, eu não encontro identidade entre eu e Deus, né? Mas você reconheceu Deus de uma forma incompleta. Mas quando você, através do reconhecimento da natureza de Deus, você permanece com seu intelecto investigativo, você inevitavelmente irá compreender que a natureza de Deus é idêntica à sua natureza. Portanto, você busca a natureza de Deus e mais tarde você descobre que é idêntica à sua natureza, ou você busca a sua natureza investigando diretamente a natureza do eu, e depois você compreende que a natureza de Ishvara e Jagata são idênticas à sua própria natureza, e é a natureza daquilo que é a única realidade. Entre tantos nomes, nós chamamos de Brahman.
Quando você olha para a verdade da criação, do ponto de vista da totalidade, então você vê Deus, né, expandido como um universo. Quando você olha para a realidade, né, do ponto de vista do complexo corpo humano do indivíduo, a gente usa o quê? Este é o eu, este é o self. Então, eu estou buscando a natureza do self, ou estão buscando a natureza expandida de Deus como o Deus manifesto, cuja causa é esta suprema inteligência. Assim como a verdade da onda no mar e a verdade do mar são uma, é a mesma, e são somente água, da mesma forma, a natureza do mundo, né, e a natureza do indivíduo são ambas e a mesma, Satchitananda, Brahman. Quando você estuda do ponto de vista do micro, você chama isso de autorrealização. Quando você investiga do ponto de vista microcósmico, do ponto de vista do indivíduo, investigando a natureza do eu, você chama eu realizei a natureza do eu. Quando você se torna um devoto e você investiga esta manifestação macro do universo, e você chega à natureza do universo, você realizou Deus. Tanto a realização no macro, ou do ponto de vista do micro, ambos conduzem ao conhecimento completo de que só existe Brahman. Brahman é a natureza de Jivatma, de Ishvara e de Jagata. Muitas pessoas em nossa tradição seguiram as disciplinas religiosas e espirituais e alcançaram a libertação ou moksha. Se tantas pessoas obtiveram esta compreensão final e esta libertação, você também irá conseguir, Arjuna. Assim, no 10º verso, Krishna fala sobre as disciplinas espirituais seguidas pelas pessoas do passado que alcançaram esta compreensão final. Ele fala sobre os vários estágios através dos quais as pessoas, né, se tornaram devotos, obcecados com o pensamento do Criador, mantendo a mente neste princípio divino como objetivo principal da vida. Esta obsessão é indicada pela palavra Manmaya Ishwaramaya, total devoção a este princípio chamado Deus. É uma obsessão e é natural, é visto, é conhecida no campo de qualquer, né, tipo de conhecimento, até mesmo no esporte, no xadrez, qualquer que seja o campo de conhecimento, aqueles que desenvolvem mais conhecimento são aqueles que colocaram a sua mente totalmente naquele propósito, naquela busca, né? Então, se torna um grande jogador de futebol, você se torna um grande cientista quando a sua mente é totalmente dedicada àquele campo de conhecimento. Isso é chamado de mumukshutva, desejo ardente por alguma coisa. Isso é chamado de obsessão pelo autoconhecimento, que pode ser observada através de outros campos de conhecimento que não produzem a libertação, mas produzem determinados sucessos no mundo, né? Um desejo intenso, um desejo ardente por alguma coisa. E essas pessoas com desejo ardente pela compreensão do Criador, eles viveram, né, mantendo este desejo como o objetivo principal. Professor, isso é o que o Paramarthananda chama de samadhi. Ele trata o samadhi como isso, você fica absorvido naquilo que você está fazendo, seja o que for. E não há uma separação, né? Sim, é uma forma de compreender samadhi. Samadhi é um estado mental que ocorre antes de você ter
alcançado aquilo que você buscava, né? Que é o Nididhyasana do Vedanta. O Nididhyasana do Vedanta pode ser um fluxo homogêneo de pensamentos, ensinamentos, né? Apontamentos vedânticos, homogêneos em torno à compreensão da natureza de Saguna, Ishvara, Nirguna, Jvara ou do próprio eu, né? Então, este fluxo de pensamentos vedânticos, do ponto de vista do buscador, né, causa um determinado estado de samadhi, ok? Os pensamentos são só aqueles, né? Samadhi é muito frequentemente visto como um pensamento mais ou menos único, homogêneo, um não pensamento, e no caso do Jnani, o Samadhi, o Sahaja Samadhi, é simplesmente uma condição mental, né, tal que os pensamentos, eles são quaisquer que sejam, mas ainda assim eles não têm uma força de atração ou repulsão na mente do Jnani. Os pensamentos vêm e vão, mas o Jnani permanece na condição referida como Sahaja Samadhi, ou natural state, estado natural. Os pensamentos surgem, eles não são muito intensos, eles não são vinculantes, eles vêm e vão, como as nuvens passam no céu, sem causar o problema de raga e dvesha, desejos e aversões, né? Então, a gente pode olhar o conceito de samadhi de ângulos diversos, né? Sahaja Samadhi. Professor, posso fazer uma pergunta em relação a esse assunto? Sim. O Samadhi, o Nididhyasana Samadhi, ele aconteceria antes do Samadhi Nirvikalpa ou Savikalpa, né, que fala, são dois, né? Ou ele acontece depois desses dois? Não, o Nirvikalpa, o Nididhyasana Samadhi, né, ele é de uma natureza totalmente diferente do Savikalpa Samadhi e Nirvikalpa Samadhi, porque, em geral, as pessoas que buscam o Savikalpa Samadhi, por exemplo, é um estado no qual a mente para e somente o observador permanece, entendeu? É um estado de muita satisfação e paz, porque os pensamentos, eles criaram um espaço, aquilo ali é reconhecido como uma bem-aventurança, né? Além da compreensão, que passa a compreensão humana, porque não tem nada ocorrendo e o indivíduo... Então, isso é o Savikalpa. O Nirvikalpa é quando não somente os pensamentos a respeito do mundo desaparecem, mas até mesmo o observador daquela condição. Aquilo é um apagão total. Tá? Então, o Savikalpa Samadhi, eu tendo a dizer que ele é mais valioso do que o Nirvikalpa Samadhi, mas o pessoal da yoga acha que o Nirvikalpa é o máximo e acredita que o Nirvikalpa Samadhi seja a única solução, seja a iluminação, porque a única solução é eliminar o mundo completamente. Você só elimina o mundo removendo o experienciador e o experienciado, o meditador e o seu objeto de meditação, ok? Então, nós temos Savikalpa e Nirvikalpa. O Nididhyasana Samadhi é uma condição mental de pensamentos inteligentes que nos foram revelados e investigam a real natureza do ser. Então, o indivíduo ele precisa estar muito motivado, com uma confiança total de que esses pensamentos, essas indicações, esses conceitos, essas análises irão conduzir o indivíduo a uma resolução mental permanente, que não requira mais esforço, uma vez ela seja bem absorvida, bem assimilada, né? Então, o Nirvikalpa Samadhi é um samadhi que envolve um esforço muito sutil de contemplar os ensinamentos mais profundos do Vedanta com uma mente muito satívica, mas ainda assim você está pensando, contemplando, tentando finalmente remover as últimas sombras de dúvidas, ou as últimas sombras, né, de abstrações e vaguezas, né, até que seja claro. Então, é uma meditação muito profunda
que produz, né, uma clareza de Sattva Guna muito sutil, que não tem nada a ver com a ausência de pensamentos ou objeto, mas você está exercendo a capacidade de pensar em harmonia com as revelações dos Upanishads. Tá? Então, é de uma outra natureza. Você não está evitando os pensamentos, você está utilizando esses ensinamentos, os ensinamentos se tornaram vivos no seu intelecto e você começa a contemplar isso que a gente chama de uma mente contemplativa, contemplando os ensinamentos, né, mais profundos dos Upanishads, até que a dúvida ou qualquer desconfiança ou qualquer vagueza, né, seja removido e a ficha caia. Tá? Naturalmente, eu sou Purna, porque eu sou a consciência, a existência. Né? Então, você entendeu, Cardoso? É de uma natureza diferente. Agora, a sua questão poderia ter sido, eu pensei que você fosse pegar aquela direção. O Nirvikalpa Samadhi, ele ocorre antes ou o Sahaja Samadhi ocorre antes? Né? Do ponto de vista dos ensinamentos do Vedanta, o Nirvikalpa Samadhi ocorre antes, e uma vez que esta convicção de autoconhecimento seja bem estabelecida, aí o que ocorre? Depois o indivíduo já não precisa de ficar contemplando, porque aquela contemplação serviu o seu propósito de produzir um conhecimento firme, sólido e sempre presente. Então, ele já não precisa fazer esse nididhyasana e ele se encontra num estado natural no qual os pensamentos possam ser sobre o futebol, pode ser sobre as galinhas, pode ser sobre os peixes, sobre a crise econômica do mundo, mas esses pensamentos não produzem desejos e aversões, não produzem perturbação mental, tá? Porque o indivíduo ele realizou o fato de que ele é livre e independente do mundo e dos pensamentos a respeito do mundo. Então, é uma transferência de identidade que irá imunizar os efeitos dos desejos e aversões, os efeitos, né, dos punhas e papas a nível pessoal e coletivo. Então, o Sahaja Samadhi é a nossa destinação final, e ele passa, né, pelo Nirvikalpa, pelo Nididhyasana Samadhi, essa contemplação profunda. Nós estamos aqui fazendo também este Nididhyasana. Vocês percebem que durante as nossas aulas nós provamos, experimentamos uma mente muito mais satívica, muito mais, né, resolvida, pacificada, né, uma mente mais saudável, mais feliz, mais alegre. Né? A gente está fazendo, a gente está experimentando o Samadhi, entendeu? Nididhyasana Samadhi. E o subproduto deste processo, que pode até iniciar com Savikalpa Samadhi, a busca pela meditação profunda, e passa por Savikalpa no estágio mais elevado, e que depois passa pelo Nirvikalpa. Nirvikalpa é um perigo, porque se você começar a ter esses apagões, e se você ainda permanecer iludido com a ideia de que aquela talvez seja a melhor solução, a melhor resolução, aí você vai permanecer investido no apagão. Tá? E cabe lembrar que o nosso grande referencial, o Sri Ramana Maharaj, ele viveu muitos anos em Nirvikalpa Samadhi, tão profundamente absorvido neste apagão, que os insetos comeram uma parte da coxa dele e ele teve cicatrizes até o final de sua vida. Né? Então, ele que passou por esse processo de 20 anos de Nirvikalpa Samadhi, ele não encorajava as pessoas a entrarem em Nirvikalpa Samadhi na presença dele. Ele dizia, não entre em Nirvikalpa Samadhi, não permita esse apagão. Né? Não é muito diferente do sono profundo. Permaneça alerta e faça o seu self-inquiry. Então,
ele simplesmente dizia, busque a natureza do eu. Não era nem um passo devocional, os apontamentos dele não eram muito devocionais, eram mais assim, faça a inquirição e busque a real natureza da mente, perguntando a você mesmo, quem sou eu? Quando você chegar no eu, espere uma resposta, busque intuitivamente uma resposta. O que é esse eu? É um pensamento? É um sentimento? É uma experiência? É matéria física? Né? Então, nós temos boas referências, né, contemporâneas do Ramana Maharshi, que claramente, né, apontava para o fato de que Nirvikalpa Samadhi não era uma situação, né, muito desejável, não deveria ser algo, né, um objetivo das pessoas em busca do autoconhecimento. Professor, só complementando, seria então incorreto dizer que o Nirvikalpa Samadhi é um Nididhyasana amadurecido, como eu já li em algum lugar. Eu li isso, isso me deixou meio na dúvida. Seria incorreto dizer isso, que o Nirvikalpa Samadhi Sim. é um Nididhyasana amadurecido. Seria incorreto dizer isso? Eu acho absolutamente incorreto, porque o Nididhyasana Samadhi, ele conduz ao conhecimento, tá? E o conhecimento, a pessoa que tem esse conhecimento, ele já não tem interesse no apagão, entendeu? As pessoas sem o conhecimento, né, do Nididhyasana Upanishádico, que é o autoconhecimento, elas desejam remover o mundo através do apagão. Então, se a pessoa obtém esse autoconhecimento, ela perde o interesse no apagão, porque ela compreendeu que o apagão resolve o problema, mas temporariamente, porque o mundo retorna, porque o mundo está sob a jurisdição de Ishvara, não do seu controle mental. Então, a pessoa que obtém o autoconhecimento, em geral, ela já não tem muito interesse no apagão, muito embora existam yanis que, devido a uma vassana muito intensa por Nididhyasana, por Nirvikalpa Samadhi, eles ainda assim, né, eles gostam de dormir. E quem é que não gosta de dormir? Né? Quando você descobre quem você é, quando o mundo já não te atrai e já não te repulsa, e você tem uma vasta à sua disposição para dormir, né? Você fala assim, ok, eu sou Jnani, eu não vou querer falar para ninguém. Foi a situação mais ou menos de Ramana Maharshi, daquilo que parece. Eu não quero dizer nada porque é inútil, ninguém vai entender nada. O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou voltar para a família, vou voltar... Não, eu vou me esconder numa caverna e vou dormir, né? E neste sono profundo, né? De repente, eu vou ter experiências místicas incalculáveis, que serão mais divertentes do que as experiências mundanas, né? Então, existem yanis que são yogis, ainda são yogis, porque alguém tem que fazer alguma coisa, né? E se eu já tenho uma tendência por esse apagão, né? Mas, em geral, as pessoas que buscam o apagão são pessoas que pensam que o apagão seja a destinação final, porque você removeu o mundo até que elas compreendam que esta remoção é temporária, ninguém consegue remover o mundo, esta dualidade experienciador-experienciado, ela volta nos 3 estados, existem 3 estados e existe o 4º estado, alguns dizem que é o Nirvikalpa Samadhi, né? A mudança desses estados vai sempre trazer o mundo de volta. Então, a pessoa que compreendeu isso, ela vai querer uma solução apesar do mundo, porque o mundo, a gente não consegue se livrar do mundo, né? Então, é uma afirmação tendenciosa, né? Porque é uma afirmação que vem da galera do yoga, a galera do Samadhi Yoga, né? Então, você tem que ficar atento, porque essas tendências dualistas, essas tendências de ação e resultados, elas estão embutidas, né, em todas
essas exposições de textos sagrados, até mesmo textos de Shankaracharya, textos do Bhagavad Gita, eles podem ser interpretados por essa galera, e as pessoas vêm aqui falar, é isso aí mesmo, Nirvikalpa Samadhi é realmente a minha destinação final. Tá? Suponha que uma pessoa esteja doente, ela é capaz de viver, de interagir, ela não é mais funcional. Mas essa pessoa, ela quer se tornar uma pessoa saudável. Então, eu coloco a sua saúde física é o seu objetivo. E nós, buscadores da realidade, nós temos um objetivo primário, intermediário, que é a nossa saúde mental, psicológica, emocional. O yoga, do Karma Yoga, irá propiciar a saúde mental, emocional, psicológica, sem a qual o autoconhecimento e o Sahaja Samadhi se tornam impossíveis. Então, a minha saúde física é importante, mas a minha saúde mental, emocional, psicológica é ainda mais importante. Ambas são importantes. Se eu não tiver uma saúde física, fica difícil uma saúde mental, psicológica, emocional. Eu preciso desta saúde mental, emocional, muito frequentemente apontada pelo Swami Paramarthananda. Vedanta apresenta Deus como uma meta intermediária. Você vai precisar de curar a sua mente adoecida, sua mente doente, sua mente problemática. Então, ela apresenta Deus dentro do contexto do relacionamento entre Jiva, Atma e Ishvara. Mas, em última análise, este Deus é somente um remédio, e você não vai querer tomar esse remédio para sempre. É um remédio que irá curar a sua mente intermediariamente. Afinal das contas, você tem que transcender a dependência do remédio e encontrar um outro remédio, que é o Jnana Yoga do Vedanta, que irá te proporcionar uma cura permanente. Uma cura permanente é que você não precisa mais de tomar remédio. Somente então a sua mente doente se tornará uma mente saudável, uma mente compassiva, uma mente equilibrada, uma mente pacificada, uma mente segura. Esta conversão interior é chamada de obtenção ou desenvolvimento de um aspecto divino na sua personalidade. Não vamos encontrar uma pessoa fisicamente, mas vamos apenas descobrir ou tocar no nosso próprio potencial esta divindade representada pelos avataras ou Lord Krishna. E isso ficará muito claro em breve aqui no texto. Manmaya. Primeiro, eles são obcecados por moksha. Moksha é o seu objetivo, este é o Vedanta. Qual é o meu desejo firme, ardente, intenso? Eu quero autoconhecimento e moksha. Mas eu sei que para obter esse moksha, eu preciso de uma boa saúde física, mental, emocional e psicológica. Ah, não, mas eu não tenho tempo para isso. O meu objetivo é moksha e eu não quero lidar com nenhum desses objetivos intermediários. É o que a gente mais vê no mundo. Ninguém quer lidar com os objetivos intermediários. É exatamente como o problema da saúde física. Ah, eu estou cheio de problema, estou tomando um monte de remédio, não aguento mais, 50 pílulas por dia, mas as pílulas estão segurando a onda, né? Elas estão me mantendo vivo. Ah, mas o médico me disse que para me recuperar a minha saúde eu tenho que fazer muito exercício, tenho que parar de comer fritura, parar de fumar cigarro, parar de tomar cachaça,
né? Como é que eu vou fazer tudo isso? Isso vai destruir a minha vida? Não. Se você quiser recuperar a sua saúde física, você precisa traçar essas metas intermediárias e começar a mudar o seu estilo de vida, o que compreende também a sua dieta, aquilo que se coloca na boca. As pessoas, nós vimos isso, esse paralelo entre a saúde mental, emocional, espiritual e a nossa saúde física, né? A gente não quer abrir mão das nossas vasanas, dos nossos hábitos. E no mundo espiritual, ninguém quer saber de karma yoga, ninguém quer desenvolver esta atitude de devoção, reverência e reconhecimento ao Criador. Tem que substituir as Fica pílulas. difícil, né? Passar a tomar pílulas do Vedanta. Exatamente, por isso que o Marcelo criou essa série, As Pílulas do Vedanta. Muito bem lembrado, Marcelo. Por sinal, muito bom. Estou repassando para vários amigos. Ótimo, então, a gente vai passando adiante, senão a gente vira elefante, né? É verdade isso, a gente vira elefante se não passa adiante. Às vezes parece difícil, quase impossível recuperar a saúde física. Eu passei por isso antes de deixar os Estados Unidos, uns 10 anos atrás, primeira vez que nós viemos para o Brasil, depois a gente voltou, foi para a Itália, né? Ficamos 4 anos e agora estamos de volta há 3 anos. No início parecia impossível recuperar minha saúde física. Mas, gradualmente, fazendo diversas mudanças, né? Você vai recuperando, apesar da idade ir avançando. Algumas vezes, eu tive uma das doenças mais sérias que eu tive, depois já de estar morando no Brasil, foi uma doença chamada Lyme disease, a doença do Lyme, do carrapato, mas uma doença tão séria que ela me pegou de surpresa e me derrubou. Parecia que não tinha mais futuro para mim. Eu estava já começando a aceitar o meu final, porque eu estudei, entrei em grupos de pessoas que sofriam disso, passei um tempo nos Estados Unidos vendo se... na verdade, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, quando eu estava já morando na Itália, quando eu descobri, no avião eu me dei conta que falei, isso é Lyme disease. Aí eu comecei a pesquisar, e cheguei quase à conclusão que o meu fim já estava determinado, é tudo meu Parabhadha Karma, vai ser um final difícil, doloroso, né? E aí eu entrei em contato com o meu famoso médico holístico, naturopata, de Seattle. Quando eu entrei em contato com ele, eu falei para ele, olha, a situação está assim, eu já fiz tudo, eu consegui um médico que estou tomando remédios que são desenhados para essa doença, mas parece que não tem jeito não, eu estou ferrado mesmo, né? Ele virou para mim como um sábio incrível, ele falou assim, Arlindo, nunca pense que você está fudido. Nunca pense que não tem saída. O corpo humano tem uma inteligência, mas a inteligência do corpo humano deve iniciar aqui. Jamais acredite que você está condenado a sofrer essa doença. Pare de fazer tudo o que você está fazendo ali na Califórnia, venha me encontrar aqui e nós entraremos neste processo de cura através das minhas ervas. Ele é um médico que produz os seus próprios remédios a partir de ervas. Ele aprendeu com o guru dele, depois de ter feito a faculdade, que era a medicina chinesa. São medicinas que realmente são medicinas. A alopatia, ela simplesmente deixa a desejar, é mais interesse econômico. Eu fui para lá, eu recebi aquele impacto de convicção de que aquela doença incurável talvez fosse curável, comecei a seguir o protocolo, voltei para a Itália e, para minha surpresa, eu recuperei a minha energia, né, e a minha saúde física. Então, às vezes, parece quase impossível, mas nada é realmente impossível. E agora
eu tenho 10 anos a mais do que quando eu estava deixando os Estados Unidos. Eu teria pensado, pô, imagina quando eu estiver mais velho, aí eu vou estar mais doente ainda. Não. Esse corpo é como um universo. Se o Dharma do corpo for respeitado, ele se restabelece seu equilíbrio, sua natureza. E quando você vê você, apesar do processo de envelhecimento, você vai desenvolvendo, né, uma saúde física. Que dirá a saúde mental, psicológica, emocional do indivíduo? É o mesmo princípio. Nós precisamos implementar mudança, e essa mudança, do ponto de vista mental, emocional, psicológico, é a receita do Karma Yoga, do Bhagavad Gita. Mas ninguém quer passar por nada disso. As pessoas não querem nem fazer um pouco de exercício todo dia. A gente se encontra novamente no próximo sábado, tá? Ishvara permitindo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Obrigado, Lord. Obrigado a todos vocês.